Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus nos chamou a uma nova vida mesmo. Essa nova vida possui uma esperança que não tínhamos antes, essa nova vida possui uma presença graciosa de Deus, essa nova vida possui a justiça de Cristo Jesus, o justificador. Essa nova vida possui um viver gracioso, porque o Espírito Santo, santificador, vai santificando dia a dia a nossa vida. Portanto, é uma nova vida de verdade. Então, o Senhor Jesus adverte quanto ao perigo da ilusão, o que deve nos chamar a atenção quanto à ilusão que os outros querem promover, os falsos profetas, quanto também ter cuidado para nós não estarmos nos iludindo também na caminhada junto a uma igreja que é bastante abrangente, que é o cristianismo, né? E principalmente nos dias em que as denominações são a característica mais peculiar da cristandade. E Jesus disse assim, em Mateus 7,15, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor Jesus está advertindo o povo quanto ao perigo de estar seguindo qualquer pessoa. Naqueles dias era comum aparecerem os rabinos. E esses rabinos atraíam discípulos. E parece que o povo estava bem inclinado a seguir sempre um mestre. Tanto que o povo não só foi atrás do Senhor Jesus e João Batista, mas havia diversos outros grupos que tinham seus mestres, seus rabinos, e às vezes, como aconteceu pouco tempo antes, um personagem levantou um motim, até porque os zelotes tinham muito interesse em ter a liberdade política do Império Romano. Então, muitos mestres iam aparecendo e as pessoas são tendentes a seguir sempre um líder. A gente pode ver isso hoje em dia também, de tal modo que nas redes sociais há sempre uma pessoa que se destaca e as outras vão atrás. E isso por causa da necessidade de ter sempre alguém para guiar a vida. E o Senhor Jesus está advertindo quanto a isso. Olha, vocês não podem seguir qualquer pessoa. Vocês têm que seguir aqueles que de fato estão em pleno acordo com a vontade do Pai. E a primeira coisa que o Senhor Jesus diz é: olhe, se você não sabe quem vai seguir, observe primeiro, observe atentamente para ver se de fato aquela pessoa ela vai estar, e aí pensando no texto como um todo, vamos dizer, ensinando e vivendo de acordo com a vontade do Senhor. A primeira coisa que ele coloca é o fazendo a vontade do Senhor, os frutos. Ou seja, alguém que anda com Deus vai mostrar os frutos daquele que anda com Deus. O Senhor Jesus até trouxe uma analogia que é conhecida de qualquer pessoa. Nós colhemos o fruto de acordo com a árvore. Não tem como ser diferente. Ninguém vai colher uma manga em uma bananeira, por exemplo. Então, o fruto está em acordo com a árvore. Se aquela pessoa de fato ama o Senhor, ela vai estar andando com o Senhor. É evidente que o Senhor Jesus, nesse ponto, ele não está pensando ou querendo nos ensinar a estar procurando mínimos detalhes de defeito nas pessoas, porque aí seria um absurdo. Todos são pecadores. Em outro momento, o Senhor Jesus ensina a perdoar 70 vezes 7. Bom, já que se tem que perdoar 70 vezes 7, logo Jesus não está dizendo que aquele que anda com Deus tem que ser perfeito. Caso contrário, ele não erraria 70 vezes 7.
Então, a ideia é que estejam atentos à vida, ao estilo de vida, àquilo que é ensinado e vivenciado, como o que a pessoa realmente entende ser a vida com Deus. Nós vamos ver isso, inclusive, quando compararmos com os fariseus. Os fariseus foram condenados pelo Senhor Jesus várias vezes. E lá em Mateus 23, é quando Jesus realmente vem a falar bem diretamente e tecer diversos comentários sobre os fariseus. E ele diz o seguinte: na cadeira de Moisés se assentaram escribas e fariseus. Fazei-o e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Observem que já entra uma característica aqui presente no texto de Mateus 7. Eles não tinham uma vida com Deus. É interessante que Jesus reconheceu que entre os escribas e fariseus havia um ensino correto. Não é que eles tivessem 100% a compreensão da Escritura, porque caso tivesse, não teriam crucificado Jesus, o Filho de Deus. Mas, dentre os grupos religiosos do judaísmo, vamos pensar aqui, semelhante ao cristianismo, dentre as denominações, os fariseus, eles é o que tinham uma doutrina mais saudável. E, de fato, Paulo era fariseu e o conhecimento que ele tinha da Escritura ajudou, ainda que também por causa desse conhecimento, que foi mal aplicado, ele terminou perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Mas ele aprova aqui a doutrina dos fariseus como um todo. Todavia, a prática deles não. Praticam, porém, as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas, amam os primeiros lugares no banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os fariseus eram orgulhosos, vaidosos e estavam interessados em aparecer. E Jesus vê uma prática errada. O bom mestre não é aquele que quer que todo mundo elogie, saúde, exalte, e louve e assim por diante. O bom mestre, ou seja, aquele que é um bom profeta, que usando as palavras de Jesus, já que ele está condenando os falsos profetas, então aquele que ensina bem, aquele que quer realmente ensinar a vontade do Senhor, uma das coisas fundamentais que Jesus não encontrou nos fariseus é a humildade. Então Jesus está dizendo, olhe, observe o estilo de vida deles. O cara é um arrogante, é um orgulhoso, é um vaidoso. Ele não está ensinando a vontade do Senhor, ele está indo ao contrário. Se você segue uma pessoa vaidosa, orgulhosa assim, é evidente que você vai tender a ser igual. E o Senhor Jesus condenou tal prática, portanto, considerou eles como falsos profetas, ou seja, pessoas que não estão levando para a geração, aquela geração, não estavam levando realmente a vida do reino de Deus, a vida. Então, observe o que realmente é ensinado no próprio viver, ou seja, a pessoa que tem uma consciência, ela vai, obviamente, vivendo de acordo com ela. Mas, como eu disse, não é que você vai procurar pessoas perfeitas. Você não vai encontrar ninguém, nem você e nem ninguém. Por quê? Porque não há. Só Jesus, de fato, viveu impecavelmente. Mas você pode observar o que a pessoa adota ou abraça para a sua vida. Ora, aquela pessoa entende que deve viver desse jeito. Ela vive desse jeito o tempo inteiro, né? Então, o viver daquele que está ensinando. Mas ele também aborda uma questão doutrinária, porque quando chega no versículo 21, ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando ele toca na questão de a vontade do meu Pai que está nos céus, aí ele deixa claro que existe uma associação íntima e indissociável, que é o ensino e a prática. Ou seja, a vontade do Pai está revelada. Então, eles conhecem, eles ensinam e eles praticam. Então, o conhecimento e a vida em Cristo são indissociáveis. Eles têm que andar juntos. E é por isso que ele diz que a árvore boa produz bons frutos, a árvore má, maus frutos. Uma pessoa que
ela tem uma inclinação a um conhecimento mal, ela vai praticar o que é mal. Uma pessoa que tem a inclinação ao conhecimento bom, vai praticar o que é bom. Então, eles tinham, ao mesmo tempo, uma aparência, né? Como Jesus mesmo diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, tinha uma aparência, mas a vida deles mostrava que, na verdade, não era a vontade do Pai que eles queriam. E esse é um ponto central nesse texto, fazer a vontade do Pai. Porque o Senhor Jesus, quando veio fazer a vontade do Pai. E veja que para isso ele se abnegou, exatamente o oposto dos fariseus. Os fariseus, eles atraíam glória para si. E nós citamos uma série de exemplos que Jesus deu sobre os fariseus. Eles atraíam glória para si. Logo, eles não estavam pensando na vontade do Pai, eles estavam pensando na sua própria vontade. Então, para que alguém realmente glorifique a Deus, precisa estar atento à vontade do Pai. E a igreja deve estar atenta a isso. Aqueles que estão ensinando a palavra estão querendo a vontade de Deus ou a sua própria vontade? É muito fácil o homem usar a religião para seus interesses particulares. Usar grupos religiosos para conduzir pessoas segundo seus interesses particulares. Irmãos, observe quantas denominações, ou seja, grupos religiosos dentro do cristianismo, estão ensinando coisas que não são ensinadas pela Bíblia. A teologia da prosperidade, contra a qual temos combatido bastante, veja que ela usa a Bíblia, mas usa para interesses particulares. São denominações ou entidades religiosas dentro do cristianismo que são riquíssimas, à custa da ignorância do povo, claro, da avareza também, porque o povo quer ir atrás dessas coisas, e são riquíssimas porque elas usam a Bíblia para interesses particulares. Então, observe, aquele que quer fazer a vontade do Pai, ele vai estar ensinando e vivendo a vontade do Pai, jamais fazendo a sua própria vontade. E isso deve servir de modelo para você. Veja que, assim como Deus condenará os falsos profetas, observe que eles viveram dentro de uma religião e muitos estavam, sim, como Jesus está mencionando, dentro do judaísmo e nos nossos dias dentro do cristianismo. Eles estavam usando o nome de Deus, eles estavam até ensinando em nome de Deus e nem por isso eram pessoas de Deus, apenas usavam a religião para manipular o povo e para fazer a vontade deles. E aí isso é uma chamada de atenção para nós mesmos. E vocês também tenham cuidado. Nem todo aquele que está dentro de uma denominação, nem todo aquele que está dentro de um grupo religioso está necessariamente fazendo a vontade de Deus. Ou seja, o homem é propenso à religião, porque é uma necessidade de adorar a Deus, o Criador. Mas não significa que tudo que o homem inventa em nome de uma religião seja bom. Portanto, para que você tenha a certeza que tudo está de acordo com a vontade do Pai, tem que ter um critério. E aí é onde a gente chega num ponto importante. Você tem que conhecer o critério. E o critério é a vontade do Pai. Mas como é que eu consigo saber a vontade do Pai? Bíblia. A Bíblia é a vontade do Pai. Tanto que Mateus mesmo diz que Jesus cumpriu o que estava escrito. Cumpriu o que estava escrito. É sempre assim, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta. E ele diz o que foi dito pelo profeta. Então, o que o Senhor Jesus estava o tempo todo realmente fazendo? A vontade do Pai. Como ele mesmo disse no capítulo 5, ainda desse sermão, que não veio revogar a lei. Ele não veio acabar com a Escritura. Ele não veio desfazer e trazer novidade. Eu vim para cumprir. Ou seja, o propósito dele era fazer a vontade do Pai. E ele vai dizer isso na oração sacerdotal, em outros momentos, que ele estava ali para glorificar a Deus. Como é que ele glorifica a Deus? Fazendo aquilo que Deus ensinou. Então, a igreja, para que ela realmente seja considerada fiel, ela precisa conhecer a vontade do Pai e, obviamente, fazer a vontade do Pai. E é isso que toda pessoa que ensina, que pastoreia, toda pessoa que é pastoreada e aprende, deve também observar. É que a fidelidade a Deus, o agradar a Deus, o fazer a vontade do Pai é sempre conhecer a Bíblia,
e ensinar a Bíblia, vivendo a Bíblia. Então, há necessidade de que todo cristão conheça a Bíblia, principalmente em dias em que todo mundo pode falar alguma coisa, né? As redes sociais viabilizaram muito a propagação de ideias, mas também da palavra do Senhor. Todavia, de um lado é bom porque ensinamos a palavra do Senhor pelas redes sociais. Do outro lado, também se abriu uma grande porteira para que qualquer pessoa ensine qualquer coisa. E às vezes vem as coisas mais absurdas que você imaginar. Para isso, então, para você lidar com isso, com toda essa chuva de ideias e palavras, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, leia a Bíblia. Leia todos os dias a Bíblia, medite nela, preste atenção na exposição dela, vai aprofundando sua leitura da Bíblia, para que você tenha o conhecimento de Deus. E, ao mesmo tempo que faz isso, que isso seja aplicado ao seu coração. Peça a Deus, Senhor, pelo teu Santo Espírito, me dê sabedoria e me dê a graça de aplicar à minha vida tudo que eu vou aprendendo. Para que você tenha o conhecimento e tenha a vida com Deus. E assim, tendo conhecimento e a vida com Deus, você vai glorificando a Deus na sua vida, porque você estará fazendo a vontade do Pai. E ao mesmo tempo estará amadurecido, tanto no seu entendimento para com o que a Escritura diz, quanto com a sua capacidade de observar direitinho os detalhes daqueles que estão por aí ensinando. E você, por ter amadurecido, você vai poder discernir entre o certo e o errado, e dizer, não, esse aqui está inventando novidade, esse aqui está ensinando bem. E você vai, então, fugindo daquilo que não é bom, que não agrada ao Senhor. Portanto, lembre-se, Deus não se engana com aparência, Deus não está preocupado com bandeira denominacional, Deus olha para cada um, conhece cada coração, Deus sabe aqueles que lhe pertencem e Deus, ele está interessado com o real relacionamento entre o homem e ele. E isso significa interesse pela vontade do Pai, que é a palavra de Deus, e um interesse real por viver a vontade do Pai, que é colocar em prática tudo aquilo que ele nos ensina. Então, mãos à obra, meditação e vivência, e assim Deus vai ser glorificado na sua vida. E não tem, portanto, desse jeito, como temer o vindouro, o tempo que virá, a eternidade. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, te glorificamos e agradecemos por tudo. Pedimos que o Senhor nos dirija para a tua palavra sempre e nos dê um coração, Senhor Deus, que realmente, humildemente, deseje a tua vontade, para que o nome seja glorificado de fato, não em palavras, mas também, principalmente, no nosso dia a dia, no nosso real desejo, ó Deus, de te glorificar com a vida. Em nome de Jesus que nós te louvamos e oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.